chegou ao nosso mestre e perguntou: Senhor, quantas vezes perdoarei o meu irmão quando ele houver pecado contra mim? Será até 7 vezes? E Jesus lhe respondeu: Eu não vos digo até 7 vezes, Pedro, mas até 70 vezes 7. Qual é o aprendizado que nós temos a partir dessa passagem do Evangelho? Que perdoar é um exercício de misericórdia com os nossos irmãos espirituais, na fraternidade que Jesus nos ensinou. O perdão é um exercício que contribui para a nossa evolução espiritual, nosso autoaprimoramento, aprimoramento moral. E o perdão, ele nos ajuda a desenvolver a nossa brandura, a nossa doçura. Perdoar é um ato que não beneficia o outro, mas também a cada um de nós. Ele primeiro nos beneficia, porque o exercício do perdão, ele leva a alma, ele engrandece o espírito, porque ele traz a limpeza, a cura, a transformação do nosso emocional e que vai contribuir no nosso espiritual. Além de trazer a paz de espírito, é o exercício também da caridade, né? Que é muito importante a gente praticar esse amor ao próximo, porque isso está atrelado ao nosso processo, que é aprender sobre o amor ao próximo, como Jesus nos ensinou. Quantos de nós, às vezes, estudamos o Evangelho, estamos frequentando a igreja, estamos indo ao centro espírita e dizemos que perdoamos, porque se assim não fizermos, nós seremos punidos por Deus. Muitas pessoas acabam dizendo que perdoam ou acabam se culpando quando não conseguem exercer o perdão, porque entendem que a falta de perdão gera uma consequência e às vezes até uma punição de Deus. Mas o perdão sugerido, né, o perdão que nos foi ensinado e que nos lembra a espiritualidade, ele é mais que uma lei, ele é mais que uma regra que cristãos devem seguir, né? O perdão é, antes de mais nada, um exercício, uma trajetória que a gente acaba seguindo, que a gente acaba trilhando nesse movimento de aprender a amar. Nós estamos aqui, enquanto centelhas divinas que somos, nós somos parte, nós somos criados por essa inteligência que rege todas as coisas. Nós podemos chamar de pai, nós podemos pôr na figura de pai como um pai bondoso, grandioso e amoroso acima de todas as coisas. Então, o fato de nós sermos centelhas divinas conta pra gente que, em essência, nós somos amor. Nós temos a semente do amor dentro de nós. E, através do exercício de uma série de virtudes, inclusive do perdão, a gente vai cultivando, regando, podando, a gente vai fazendo essa semente germinar, essa semente crescer e florescer. E assim, a gente vai cumprindo o nosso trabalho, que é sair de um lugar de espíritos ignorantes para um lugar de espíritos que estão aprendendo, que estão evoluindo e que estão desabrochando a sua essência, que é amar. Além do mais, existe um provérbio que diz: morto o animal, morto o veneno. Isso não se aplica quando se trata de nós, homens. Se a gente entende que nós somos espíritos eternos e que esta vida é um recorte de muito que fomos e muito que seremos, todas as coisas que nos acontecem e todos os vínculos que a gente vive, todos os problemas, todas as coisas boas que nos acontecem na vida vão gerando vínculos energéticos, vão gerando aquela história da ação-reação, né? E diferente do provérbio, quando a gente desencarna, quando a gente deixa de habitar esse corpo físico e passa a habitar o mundo espiritual em espírito,
nós carregamos aquilo que nós vivenciamos ao longo da nossa jornada. Então, não existe isso de o fim da vida também ser o fim das coisas que a gente precisa viver, aprender, superar, resolver. Então, os nossos conflitos vão além dessa vida. E a reconciliação com os nossos adversários, ela é necessária, seja hoje ou amanhã. Jesus nos ensinou também: ide vos reconciliar com o vosso irmão antes de apresentar vossa oferenda ao altar. E mais, antes de se apresentar a ele para ser perdoado, é preciso ter perdoado. Ou seja, se cometemos alguma injustiça com os nossos irmãos, é nosso trabalho repará-las. E ele também complementa com suas palavras: deixai vossa oferenda ao pé do altar, e ide primeiro vos reconciliar com o vosso irmão, se quereis ser agradáveis ao Senhor. Eu trouxe essa passagem também do Evangelho para pensar com vocês o seguinte: é possível a gente perceber, através desses ensinamentos todos, o quanto Jesus, enquanto nos ensinava muito sobre esse caminho que nos religa ao Pai, ao Divino, que reacende, que desperta o Divino em nós, o quanto nos seus ensinamentos ele nos chama o tempo todo para autorresponsabilidade e para a reforma íntima. E aí, acho que um ponto importante que é bacana a gente refletir é o seguinte: quando Jesus diz, antes de vir trazer o seu pedido, vá e perdoe primeiro o seu irmão, será que ele está nos colocando uma condição para nos amar, para nos abençoar? E seria contraditório ao que a gente observa sobre o que ele fez no momento da sua morte na cruz. Porque naquele momento teve uma mensagem que ele nos deixou que é mais ou menos assim: nossos pecados já foram absolvidos antes mesmo de serem cometidos. Vejam, naquele tempo, ele sabia que a gente ainda ia viver muitas coisas e que nós estaríamos aqui na Terra na nossa condição de humanos imperfeitos, cheios de vícios e cheios de limitações e coisas para melhorar, para aprender. Mas o que ele disse ali naquele momento da morte dele na cruz foi: o meu amor é incondicional. Isso é indiscutível, né? O meu amor é graça, é de graça. Mas, ainda assim, por mais que esse amor seja graça e de graça e incondicional, nós somos seres que precisam aprender, que precisam estudar, exercitar, fazer provas, né? Como se a vida fosse realmente essa grande escola. Veja, eu acho que Jesus vai nos contando, através do seu evangelho, que nós somos centelhas de um amor gigantesco, né? E que, por mais que esse amor seja incondicional e que a gente sempre vai poder recorrer a ele e contar com a espiritualidade maior, acho que ele vem dizer pra gente assim: olha, tem coisas que eu preciso que vocês realmente vivenciem, aprendam, superem, porque esse é o trabalho do progresso do espírito, né? E ele nos chama o tempo todo para desabrochar a nossa semente, expandir a nossa luz, a nossa essência, né? Tem uma frase que eu gosto muito, que eu gostaria de citar aqui com vocês, que é: assim como a essência do açúcar é adoçar, a essência do ser humano é amar, né? E eu acho tão bonito esse chamado de Jesus, porque, de certa forma, eu acabo interpretando que ele está nos dizendo assim: eu não espero uma legião passiva, uma legião que fica submetida, submissa, uma legião, né, que se coloca nessa condição de dependência, né? Eu acho que ele está dizendo assim: sim, eu estou aqui, eu sou por vocês, mas tem um trabalho que ele faz desabrochar as potencialidades de vocês, né? Atingir as potencialidades de vocês, e é uma jornada de muito trabalho mesmo, para que seja possível esse autoaprimoramento, essa reconexão com a nossa fonte.
para então a gente de fato conseguir amar em plenitude, servir a vida ao nosso próximo, a nós mesmos em plenitude, né? E uma das lições de casa para esse aprimoramento ser possível é o perdão, que é o que a gente está falando aqui, né? O quanto o perdão nos aproxima da nossa essência, desse amor, dessa inteligência que rege todas as coisas, a qual nós fazemos parte, e nos religa ao nosso Deus, não é? E o quanto a revolta nos afasta disso, dessa jornada. O que seria, então, o oposto ao perdão? A gente pode pensar na condenação como o oposto ao perdão. E nesse sentido, a gente também tem lições, a gente também tem aprendizados com Jesus. Quando ele nos diz, naquela passagem da mulher adúltera, onde ele é questionado, né? E até ali naquele momento, as pessoas achavam que ele não teria uma resposta, que ele ficaria numa situação muito complicada, né? Como é que ele defenderia o mal, digamos assim, naquele momento? Ele pergunta, Senhor, o que nós fazemos com essa mulher então, não é? E ele, na sua sabedoria imensa, diz, aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E nesse momento ele diz, eu não estou censurando o mal. Jesus, ele ensina muito isso no seu evangelho, se ensina ou não, certo ou errado, né? Ele tem ali referências muito claras para a gente poder se orientar. Mas ele diz assim, que a autoridade da censura está relacionada à autoridade moral de cada um, daquele que censura. Então, se você vai julgar, censurar alguém, é importante que primeiro você faça uma reflexão, um exercício de olhar para dentro e avaliar, né? Será que eu estou em condições de julgar alguém? Será que hoje nós temos autoridade moral para julgar as pessoas que estão ao nosso redor, que fazem parte do nosso convívio? E por fim, para concluir os ensinamentos de hoje, basicamente o que a gente pode aprender aqui é que nosso trabalho enquanto cristãos espíritas que estão aqui em busca de autoaprimoramento, aprendizado, evolução, exercício de uma moral mais elevada, progresso da nossa alma, Jesus nos disse para perdoar sem limites e para que a gente pratique a caridade como a lição de casa que vai realmente contribuir para a nossa alma, para o nosso progresso espiritual.